É nesse instante que eu percebo, é isso aqui. É isso que faz sentido, é para isso que a gente está aqui. Nessa hora, as dificuldades, né, os problemas, os medos, de repente eles se tornam tão pequenos, tão miúdos. Quando Deus desenha uma coisa, Ele tem um sonho para a sua igreja, para o seu povo, Ele nos capacita para fazer. Eu vou usar uma frase que não é minha, mas eu acho muito fantástica, assim. A gente tem que entender o que Deus está fazendo e a gente tem que se juntar a Ele. Bom, a nossa igreja começou, né, aqui em frente, numa dessas lojas aqui, eu não me lembro, acho que é a do meio, se não me engano. Uma dessas lojas aqui, né, em 1941, né. Uns dizem que foram pessoas do Engenho de Dentro, outros falam que foi pessoa do Meia, mas vamos considerar que foram os dois, né, talvez um pouquinho de cada um, formou a Igreja Batista de Piedade, né. Daqui nós fomos para Caldas Barbosa, né, a rua mais ali à frente, e lá nós ficamos algum tempo, mas Deus não nos quis ali. Então nós fomos lá para Manuel Vitorino, que é que a gente fala da Gama Filho, né, e ali compramos um terreno bem grande, tinha uma casa na frente, onde a gente fazia o salão de culto, um terreno muito grande atrás, tinha três galpões atrás, onde era a sala das crianças, dos adolescentes, né, tínhamos arborizado, às vezes a gente fazia escola dominical embaixo da mangueira, né, era uma coisa muito agradável, apesar de ser um prédio, né, antigo, mas a gente nos aproveitamos muito de lá, né. E lá com o tempo, né, nós chegamos a construir o Templo de Educação Religiosa, que equivale esse nosso templo, é onde nós temos as salas da EBD, né, e lá nós construímos, né, esse salão, esse prédio, né, de educação religiosa, e a maior sala nós adaptamos para o salão de culto. Inclusive o fundo era um armário, seria, né, a projeção de um armário de porta, e nós não botamos a porta e o pastor sentava lá dentro do armário, assim, né? E aí começamos a cultuar Deus naquele, quer dizer, nós cultuávamos no salão da frente, na casa da frente. Depois nós destruímos a casa da frente, né, fizemos um grande estacionamento, porque naquela época uma filha tinha 15 mil alunos, e o recurso era para construir o templo, no estacionamento. Começou lá na PIB de Quintino, quer dizer, hoje PIB de Quintino, nessa época era congregação. Interessante é o seguinte, que um pessoal daqui de Piedade saiu com a intenção de construírem um novo ponto de pregação da Palavra de Deus e fizeram isso no bairro de Quintino. E essas pessoas eram meus familiares, eram primos. E eu vim a saber que eles eram da Igreja Batista de Piedade, mas estavam fazendo esse trabalho, essa obra ali em Quintino. Então, através deles, eu conheci a PIB de Piedade, porque nessa época, o nosso saudoso pastor Almir Gonçalves dos Santos, ele é que dava toda a cobertura para aquela congregação. Ele tinha os dias que ele ia pregar tudo direitinho e a gente aí começou a conhecer a Piedade através daquele amoroso pastor, amorá que tem perfeição na vida dele. Que coisa linda, um representante de Deus na terra. O Gama Filho, que é o ministro Gama Filho, ele sempre respeitou a igreja, gostava muito da igreja, mas sempre ele fazia queria uma conversa de comprar aquele terreno e tal. E a igreja, por vários motivos, não queria. Até que a diretoria daquela época, né, ela resolveu aceitar a proposta da Gama Filho e viemos aqui para esse lugar. Né? Aqui eram 2 casas, com 2 terrenos, fizemos o lançamento da pedra fundamental. Além disso, foi combinado dele fazer o prédio total de educação religiosa que a gente já tinha pronto lá, né? E fazer a estrutura do salão de culto, que é esse salão que a gente congrega hoje aqui. Olha, eu vou te contar uma coisa, acho que nós fomos favorecidos, porque Deus é o abençoador. E nós fomos favorecidos ao sermos inseridos aqui nesse lugar. Eu lembro que na época parecia ser uma vantagem pra gente, mas não é vantagem. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz.
lá na igreja com 7 anos, né? E aos 10 anos eu me batizei. Então frequentei toda a EBD, né? Todas as classes da EBD, desde das criancinhas, vamos dizer assim, né? Até jovem, né? Adulto, a gente antigamente chamava mocidade, não era jovem, né? Então nós participamos de todas as classes, fomos líder dos jovens, fizemos muito retiro, muita programação. Tanto é que eu comecei a namorar a Elisete, que era dessa igreja também, num passeio a Petrópolis, né? Num passeio a Petrópolis nós fizemos um passeio dos jovens, né? Da mocidade daquela época a gente chamava. E na volta nós voltamos namorando. E a partir daí nós construímos nossa família aqui dentro de Piedade. E estamos até hoje aqui, graças a Deus, né? Dona Argentina, que era desta igreja aqui de Piedade, morava em frente à congregação de Quintino. E ela tinha um amor e um carinho por mim muito grande. O que nasceu no coração dela? O desejo de juntar a Dona Heloísa com o seu José Rosário, que era filho de um amigo dela, o seu Geraldo. Eu estava me formando, ele foi chamado para tirar as fotos, que ele era fotógrafo. E aí eu comecei a vir frequentar em Piedade. Então tudo começou. Eu vim de um contexto, uma igreja que tinha poucos jovens. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi uma quantidade de jovens, uma juventude uma quantidade bem grande. E isso me chamou a atenção. Eu sou jovem ainda, não considero, não estou tão velho, mas enfim, era mais jovem naquela época. E isso me chamou a atenção e isso me fez gostar da igreja de uma forma diferente, porque eu queria contato com jovens. Então foi em 2004, eu fui convidado por um amigo a jogar futebol, conheci meu amigo, Leonardo. E por acaso esse futebol que eu jogava, né, os fins de semana, ele era liderado por uma pessoa da igreja, que é o Leandro. E aí antes disso eu conheci o Jesus na área, e aí ele me convidou para vir para a igreja, comecei a vir alguns domingos visitando, eu estava afastado da igreja que eu estava. E aí eu fui e conheci Piedade. Sim, eu já começava a vir aqui desde o 1º de maio de 2010. Antes mesmo da posse, eu participei aqui desse dia do aniversário da igreja e a receptividade, o acolhimento já era muito intenso. Né? Eu lembro de ter procurado a Ana Clara e não encontrado, ela já estava almoçando com alguns irmãos da igreja. Então, tanto ela se sentindo à vontade quanto a igreja também acolhendo. E ao longo desses quase 12 anos, daqui a pouquinho eu estou fazendo 12 anos aqui como pastor, para surpresa às vezes minha mesmo, porque às vezes eu olho para trás e eu não consigo nem imaginar como é que esse tempo passou rápido. E essa sensação de que passou rápido tem também a ver, na minha opinião, com o fato de ter sido bom, com o fato de ter sido prazeroso, né? Claro que tem dificuldades, claro que tem lutas, né? Eu só tenho feito questão de não me deter muito a elas. Então eu consigo, olhar mais para as coisas bacanas que a gente pôde realizar aqui. Estou falando do aniversário lá de 2010, mas cada dia de aniversário, cada almoço, cada encontro de confraternização, cada vez que eu percebo as famílias cuidando umas das outras, cada vez que eu percebo as famílias cuidando da minha família, cada nova experiência de batismo, cada turma que a gente prepara no discipulado, cada noite realmente em que você, após o momento da pregação, da adoração, você vê pessoas reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador ou reconciliando. Cada momento desse é como se fosse mais uma pedrinha, como se fosse alguma coisa que está construindo uma base muito sólida e me deixando assim muito satisfeito com o que a igreja faz, com o que a igreja acredita. Muitas coisas boas que aconteceram, porque meus filhos nasceram aqui, foram batizados, e eu glorifico a Deus por essa história linda da minha vida, que eu não tenho arrependimento. Mas eu me lembro do nosso querido pastor Jorge Max. Esse homem maravilhoso, né? Ele passou por um momento muito difícil aqui e nós passamos junto com ele. Isso me marcou bem. Olho para essas experiências, todas elas somadas, é difícil até de selecionar uma que seja, talvez, a mais, mas eu me lembro com muito carinho, principalmente das questões do batismo, né? Então,
Eu lembro de alguns momentos em que eu estava na preparação para batizar algumas pessoas, sejam pessoas mais jovens, sejam pessoas de idade, assim, bem avançada, né? Recentemente a gente batizou o senhor, que é o irmão Gabriel, com mais de 80 anos de idade, né? E já tive batizando pessoas como a irmã Eulina e outras pessoas com já mais de 70 anos de idade. Então, são experiências em que você nota a igreja se renovando, uma oxigenação no ânimo, na experiência da igreja. Por exemplo, eu me lembro que nós tivemos uma programação aqui na igreja dos jovens, acho que foi dos jovens, e veio foi uma encenação muito bacana sobre, né, uma passagem da Bíblia, eu não me lembro o que foi, mas... E eu me lembro que naquele dia os meus filhos aceitaram. Então isso é muito marcante, né? Você vê a família aceitar a palavra de Deus. Desculpa. Nada. Inclusive, nós orávamos nessa época às 5 da manhã. Eu, sinceramente, não sei como nós todos os dias, às 5 horas da manhã, estávamos aqui para orar. Louvado seja Deus. O Semear ele nasce de uma coisa que já existia no meu coração, com aquilo que já existia no histórico da igreja. E quando eu compartilho isso com algumas pessoas, né, que a Eliane, o pastor Leonardo, o pastor Leandro que chegou um pouquinho depois, mas bem no início também, isso começa a ganhar um pouco mais de forma. Nós já tínhamos também alguns profissionais atendendo uma vez ou outra aqui também na igreja, então o Semear ele é, na verdade, um grande guarda-chuva que abriga todos esses serviços num único lugar e aí dá um rosto, dá uma forma para a igreja inicialmente. A igreja começa a entender muito mais esse papel, é didático também, isso é discipulado isso, e aí a gente começa a se abrir para a comunidade. A gente se deu conta de que a mudança que a gente quer, a gente tem que plantar. A gente tem que semear, e isso dá trabalho, mas ao mesmo tempo é mais duradouro. Quando você planta a mudança, isso é duradouro. Então, ao longo desses quase 10 anos que o projeto já tem, é isso que eu estou percebendo Deus fazer através do projeto Semear. Quando eu comecei a questionar que eu não tinha nenhum trabalho na igreja, né, eu pedi a Deus, né, Deus, me dá alguma coisa para eu fazer. Aí eu pergunto para o pastor, pô, mas Deus deu muita coisa para eu fazer. Não era tanto assim. Eu comecei, eu fui na época, né? Nós tínhamos tesoureiro da escola bíblica dominical, nós tínhamos um tesoureiro, nós tínhamos um departamento, né? Aí eu comecei, foi através do convite do Eli de ser administrador do sítio, né? Nós já tínhamos sítio, não me lembro, uns 20 anos, eu não conhecia o sítio, né? Alguns irmãos se cotizaram aí, conseguiram levantar um recurso e nós compramos o sítio. Mas eu fui conhecer o sítio 20 anos depois, foi quando o Eli me convidou, eu estive lá e aí conheci o sítio, comecei a administrar o sítio de lá para cá. E aí vieram outras coisas, né? Fui consagrado diácono, depois fui convidado a ser administrador da igreja, né? E aí foi as coisas surgindo até aparecer essa oportunidade um tanto quanto triste, né, de ser presidente da igreja, em função da perda do Dr. Paulo, mas aqui estamos servindo a Deus, até quando Deus quiser. A gente inaugurou um trabalho chamado Impacto Integral, que era um dia só de uma grande explosão de serviço, né? Já houve alguns desses impactos que a gente normalmente fazia uma vez por ano, a gente já alcançou 400 pessoas, né? E se você parar para falar em dados um pouco mais sociais, cada uma dessas pessoas representa, em média, socialmente falando, 3 a 4 pessoas. Então o impacto disso foi enorme. A igreja passou a ser vista pela sociedade, pelo bairro, pela rua, de uma maneira completamente diferente. No som eu comecei no ano seguinte, 2005, tinha um operador aqui, o Vilmar. Ele me convidou, mas assim, o interesse ele surgiu porque eu sempre gostei de tecnologia, enfim, já trabalhava com isso na época, e trabalhar com criação também, tecnologia e design são as minhas paixões. E aí eu estava procurando algo que me conectasse a isso. Também gosto muito de música, sempre quis ter uma banda, tive uma banda aqui também na igreja. Então isso foi se conectando, o Gilmar estava com um déficit
de operadores me chamou para cá. E aí eu vim num domingo, enfim, subi aqui, conheci toda a estrutura. E aí foi, achei uma primeira vista, assim, foi realmente muito bom. E eu lembro que o primeiro perrengue que eu passei, entre aspas, no som, foi no casamento, né? Um casamento que o Vilmar estava aqui, enfim, ele precisava cantar no casamento. E aí eu estava por aqui ajudando ele e falou, ó, fica aí que eu vou cantar. Aí foi a primeira vez que eu fiquei 100% responsável pelo som da igreja, com responsabilidade. Devia ter uns 20 e poucos anos, né? Enfim. Mas foi dessa forma que eu cheguei e até hoje estou aqui participando desse ministério. É o que eu mais curto fazer, assim, né? Realmente sempre me dá, me traz muita alegria estar aqui, né? Servindo, né? Numa parte mais técnica, né? E com algo que eu realmente consigo, que eu gosto, né? De certa forma, que eu me sinto prazer em fazer. Então, essa história começou lá em 2005. A gente estava assistindo um culto das nossas casas e a gente recebeu um recado, né, que foi até da Sara, né, filha do pastor, informando que a igreja tinha feito a compra de alguns equipamentos, né, mais modernos e que estava precisando de pessoas para operar esses equipamentos, né. Eu me senti motivado, conversei com a minha esposa e falei, vamos tentar? Eles estão oferecendo um treinamento. Durante o treinamento, que foram de 3 dias, se não me engano, a gente não conseguiu participar de nenhum dia, né, infelizmente. Marcela trabalhou bastante nesse final de semana, mas a gente quis participar, né? Conversei com a Sara, ela, aguarda só mais um pouco que eu preciso aprender primeiro para depois estar passando para vocês. Ela teve bastante paciência, ensinou a gente e a gente foi aprendendo a trabalhar. Uma senhora, uma vez testemunhando para a Elaine, que faz parte da equipe que a gente chama de acolhimento, ela disse que ela veio aqui e a Elaine explicou para ela assim, não, mas a senhora tem algum atendimento hoje? Está precisando de alguma coisa? Não vim para nada. Só que eu gosto de sentar aqui porque eu me sinto bem. Ela se sente bem e essa aproximação com a sociedade, com o bairro, com a comunidade que dá sentido. É nessa hora de novo que se repete aquilo que eu falei há pouco, parece que a gente entende assim, é para isso. Foi isso que a gente foi chamado para fazer. Para atenuar a dificuldade, para aliviar a dor, para retirar crianças ociosas e sob riscos, para que elas possam ser cobertas. Então, o CMA tem tido, pela graça de Deus, essa efetividade. A igreja tem aprendido que isso faz parte da missão da igreja e eu acredito que nós nos preparamos e, de alguma forma, preparamos um pouco a comunidade para a traumática experiência da pandemia. Os pastores que passaram por aqui, as lideranças que passaram por aqui, nunca deveriam ter imaginado uma experiência como essa que a gente viveu em 2019, finalzinho, né? Mas principalmente 2020, 2021. Isso sacudiu todo o nosso planejamento, agenda, projetos, sacudiu tudo, né? Não tem como imaginar que a gente vai ser a mesma pessoa. Assim, essa ideia de voltar ao que era antes era impossível, né? Por isso a expressão que ganhou manchete, né? O novo normal. Mas esse novo normal, ele só não pode esquecer, no nosso caso, né, igreja, no nosso caso, fé, que tem uma coisa que nunca mudou. As nossas convicções na palavra, a nossa missão e competência com o Evangelho, de pregar esse evangelho. O que a gente percebeu, né, talvez até obrigatoriamente, é que a gente precisa ser mais econômico, a gente precisa ser mais objetivo, a gente precisa ser mais inteligente no sentido de estratégias para poder proclamar esse mesmo evangelho. A gente precisa perceber a nossa essencialidade. Somos essenciais em quê? Eu acho que a pandemia nos fez perguntas quanto a isso. A gente sai mais forte da pandemia em alguns aspectos porque a gente buscou dar respostas para isso. Então, fica claro que a igreja mudou radicalmente a sua maneira de entender sua presença na rede social, sua presença na internet, sua maneira de divulgar os seus cultos, né, de convidar as pessoas para estarem presentes. Tudo isso mudou muito e mudou definitivamente, não há um caminho de volta. Eu acho que cabe a gente agora pedir a Deus assim, equilíbrio, sabedoria, para que uma camada cada vez maior dos membros da igreja entendam isso. Muita coisa mudou.
Então a gente tem uma liturgia que tem que ser um pouco mais enxuta, um pouco mais objetiva. A gente agora tem literalmente uma igreja que se reúne nas casas, então pessoas que são alcançadas nas casas. A gente ganhou assim, uma percepção de que a gente pode divulgar o Evangelho e proclamar o Evangelho para pessoas que nunca teriam acesso a um culto que a gente está realizando. Através da internet a gente pode chegar a lugares que a gente nunca imaginou chegar, alcançar pessoas que a gente nunca imaginou alcançar. Então pensar nessa parte boa da estratégia de uma nova era de comunicação é um grande desafio para a igreja. Envolve investimento, mas envolve principalmente inteligência, envolve adaptação. Então eu acho que é isso que a pandemia mudou na nossa maneira de pensar, de se identificar. E eu acho que talvez se eu pudesse dizer assim, uma única frase ou palavra que faz muito sentido para mim é a palavra essencial. Com esse negócio da pandemia, nós nos afastamos muito, né? Então esfriou muito a comunhão, né? Então agora a gente está tentando fazer esses eventos presenciais, que está sendo permitido, né? Dentro da segurança, para restabelecer essa comunhão, né? A gente ficava aqui até tarde. O pessoal à noite na cantina tinha que expulsar para ir embora. O pessoal, senão, ficava até 11 horas, entendeu? Brincando, um brincando com o outro. Era um momento muito bacana. E eu me perguntei muitas das vezes, somos essenciais? Eu cheguei à conclusão de que nós, como igreja, somos essenciais, mas não pela preciosidade do que a gente tem, do que a gente fala. Há alguma coisa essencial na vida da igreja, de Cristo, que ela não pode se furtar de falar e fazer, porque se ela para de fazer isso, é como se o próprio Evangelho se calasse. Jesus Cristo diz que se em algum momento a gente se calar, as próprias pedras clamariam. Então, a pandemia chegou, a igreja muitas das vezes foi impedida de falar, mas as famílias continuaram sendo destruídas, as drogas continuaram retirando os jovens de dentro de casa, famílias continuaram sendo violentadas. O problema não parou, as dificuldades, o pecado, os desafios da vida, eles não pararam com a pandemia. Então, o foco da igreja de anunciar o Evangelho para tentar amenizar esses problemas não pode parar. Então, muitas vezes é isso que eu acredito que a gente precisa, não pode esquecer. Então, nós somos essenciais porque o Evangelho é essencial. Chegar até onde essas pessoas precisam é essencial. E o tempo que a gente tem é sempre urgente. Por isso a gente não pode esquecer disso. A igreja, ela atravessou séculos e chegou até aqui. A palavra de Deus, ela passa por todas as coisas, tudo passa, mas ela não passa. Ela vai prevalecer sempre, com lutas, com dificuldades, porque isso é desde os primórdios. Quantas coisas aconteceram na história, através da história da igreja? Mas ela não venceu? Ela sempre será vitoriosa. A igreja de Cristo vai passar por todos os obstáculos, porque Deus capacita aquele que o busca, aquele que o obedece e capacita para vencer barreiras, porque é até que Cristo volte. O inferno não poderá prevalecer sobre a igreja. Passaremos por lutas, por dificuldades, por perseguições, mas sempre firmes, abundantes na obra do Senhor, porque quem nos capacita é o Espírito Santo. Ai de nós de pensarmos que temos forças para vencer qualquer coisa. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Não esqueçamos disso. Esses 81 anos de existência marcam também 81 anos de muita vitória sobre as dificuldades. Eu diria assim, histórias de superação sobre as dificuldades. Então, a minha expectativa em relação ao que Deus tem preparado futuramente para a igreja são as melhores. Eu só vejo coisas boas para acontecer. E eu creio que nós continuarmos valorizando aquilo que é essencial, a nossa comunhão, o acolhimento que a igreja tem, a visão missionária que a igreja tem, a visão evangelística que a igreja tem, né? O fato é que hoje nós mudamos muito aquilo que a sociedade, que a comunidade pensa a nosso respeito. Nós realmente estamos sendo conhecidos como uma igreja que conhece a comunidade, que ama a comunidade. Os movimentos missionários que nós temos realizado, né? Seja o pastor João, atualmente, né? O pastor João em Portugal, o pastor Daniel em São Paulo, o Paulinho da Terapia do Abraço,
com o projeto de recuperação e também o apoio que é dado à Casa de Recolhimento, Betel, é uma mostra viva de que a igreja não perdeu sua essencialidade, não perdeu a principal razão pela qual ela está nesse lugar. E eu só vejo como isso crescer, como aumentar. E eu creio que Deus tem dado para a gente visão para isso e vai nos dar as estratégias para isso, de tempos em tempos. E sem comunhão, você esfria. Não adianta você ficar em casa lendo a Bíblia, orando, né? Se você não tiver comunhão com os irmãos aqui, você aprende. Você ouvindo um irmão, Deus te dá uma mensagem às vezes para você, entendeu? Você não está abençoando ele que está te abençoando. Aqui eu casei, aqui eu fiz amigos que eu sei que eu vou carregar pro resto da minha vida. Aqui eu tive uma experiência tremenda com Deus. Qualquer igreja, ela precisa dos membros para realizar a sua atividade. Não é só o pastor, diretoria e os diáconos, né? Hoje nós estamos com eu vejo hoje a igreja, né, com a força que os jovens, vocês estão se dedicando, né? Eu acho muito válido, porque né, nós ganhamos mais um reforço, vamos dizer assim, para a atividade da igreja. Né? Eu confesso que esse chamado de Deus, eu por muitas vezes quis correr, não quis assumir. Só que ao mesmo tempo, quando eu orava a Deus, eu via que o Espírito Santo me levava para esse caminho e não adianta, quando Deus chama, a gente tem que seguir. Isabela tem 5 anos, né, nosso presente aí de Deus. Está super integrada aqui com a igreja, enfim, quando a gente não vê ela, nos chama atenção, ó, vamos para a igreja e tal, vamos ver a tia Elaine, ela gosta muito da Elaine, enfim. Ela tem essa conexão já com a igreja desde pequena e a gente vai procurar, tentar, no que for possível, manter isso. É muito importante, né? Desde a essência, porque comigo deu certo, né? Por que não fazer com ela? União, amor, ajuda o próximo, equilíbrio na família, tudo isso Deus proporciona para nós no ambiente da nossa igreja. Ela representa tudo desde a minha infância, cada vez mais crescendo e pedindo a Deus sabedoria e discernimento. E cada irmão aqui faz parte da minha vida. E às vezes eu encontro pessoas que já participaram da igreja há muitos anos atrás e vindo aqui novamente e falam, pastor, a igreja mudou, as pessoas são outras, mas a fé, mais o ânimo, mais a comunhão, mais o acolhimento permanece o mesmo. Deus continua fazendo coisas maravilhosas nesse lugar. E eu acho que quando eu olho para a história é aquilo que mais me salta assim, na memória. Nós vamos para a igreja para servir. A igreja nos dá a oportunidade de servir a obra de Deus. O recado que eu dou é o seguinte: vamos servir a Deus. A gente só consegue servir a Deus na igreja, entendeu? Então, se a gente não tiver uma presença, né, constante aqui, né, se fortalecendo, tomando conhecimento das atividades que a igreja tem a exercer, né? Porque só assim a nossa igreja vai crescer, senão a gente fica, eu falo assim, a gente fica patinando, né? A gente vem, canta, ouve a mensagem e vai embora, vem, canta, ouve a mensagem e vai embora, ora, né? Então eu acho que o envolvimento da igreja no trabalho, né? Se dedicando à igreja, fazendo o que Deus colocar na mão dela, qualquer que seja. Não precisa ser o presidente ou a pessoa que cuida da faxina. Acho que todos somos iguais, entendeu? Todos nós estamos servindo a Deus, né? Então, eu acho que esse envolvimento vai possibilitar à igreja um crescimento espiritual de todos nós e também chegar, né, à nossa atividade fim, né, que é a evangelização do bairro de Piedade. Mudança para o bairro de Piedade, mudança para a nossa história, mudança para a nossa vida, mudança para a nação brasileira, mesmo que seja os dias finais, mas sempre gerando mudanças e transformações através do poder de Deus, porque é Ele que fala mais alto e a palavra final é dele. E o resultado todo e o presente todo está na eternidade. Avance, siga em frente. Deus tem dado pra gente mais prova suficiente de que Ele está com a gente. É isso que Ele quer da gente. Então, não pare aqui. Avance. Essa seria a coisa que eu falaria. Tudo passará, menos o amor.